desvalorizando e qual é o impacto disso na economia. Quanto vale sua moeda em termos das moedas de outros países depende primeiramente do regime cambial de um país. Se o governo optar por um regime de câmbio fixo ou atrelado, é ele que determina esse preço, o que foi o caso do Brasil entre 94 e 98. Por outro lado, se o governo optar por um regime de câmbio flutuante, é o mercado que determina esse preço, é o chamado mercado de câmbio. O mecanismo que determina o preço de uma moeda no mercado cambial é o princípio básico da economia, através da dinâmica da oferta e da demanda. Assim, uma moeda valoriza se a demanda por ela for maior do que a oferta e desvaloriza quando a oferta for maior do que a demanda. Falamos em desvalorização do real quando ele perde valor em relação às moedas dos outros países. Se o real desvaloriza, isso significa que com a mesma quantia de dinheiro você consegue comprar menos no exterior. A taxa de câmbio real com o dólar variou quase 40% do ano passado para hoje. No ano passado custava R$ 2,28, enquanto hoje custa o mesmo dólar R$ 3,16. Podemos justificar a desvalorização do real a partir de fatores externos e domésticos. Vamos começar pelos fatores externos, que são dois principais fatores externos, Quantitative Easing e Commodity Price Boom and Bust. Com a crise de 2008, o Banco Central dos Estados Unidos, a fim de estimular a economia estadunidense, adotou uma política monetária expansionista, reduzindo as taxas de juros a zero e injetando bilhões de dólares na economia. Tal política ficou conhecida como Quantitative Easing ou afrouxamento monetário. Enquanto isso, em 2010, o Brasil estava se recuperando da crise. O PIB teve alta de 7,5% e a indústria estava avançando. Devido a isso, a confiança dos investidores no mercado brasileiro estava alta e a expectativa do mercado brasileiro era de mantimento das altas taxas de crescimento do país. Com a Quantitative Easing, o mercado financeiro dos Estados Unidos foi inundado de liquidez ao mesmo tempo que apresentava taxas de juros muito baixas. Assim, os investidores americanos passaram a buscar aplicações de maior retorno para investir seu dinheiro fora do país, mais especificamente em países emergentes como o Brasil, que passavam por um cenário econômico positivo. Dessa forma, houve uma grande entrada de dólares no mercado de capitais brasileiro e essa grande demanda por reais levou à valorização da nossa moeda em relação ao dólar. De forma geral, essa grande saída de investimentos dos Estados Unidos resultou na desvalorização do dólar em relação às outras moedas em circulação. Porém, recentemente, com a expectativa de recuperação do crescimento e diminuição do desemprego nos Estados Unidos, as autoridades americanas começaram a reverter essa política com medo de seu efeito sobre a inflação de seu país. Pouco a pouco, o quantitative easing está sendo diminuído. A valorização do dólar no mercado mundial, que isso provoca, explica parte da desvalorização do real. Os movimentos internacionais dos preços dos commodities também influenciaram o valor do real. Começando a olhar pelo lado da composição das nossas exportações. O Brasil é um grande produtor exportador de commodities como soja, milho, carne, minério de ferro, entre outros. O valor no mercado cambial das moedas dos países exportadores de commodities é muito sensível a flutuações dos preços mundiais de commodities. Na década de 2000, houve uma explosão dos preços das commodities, o chamado commodity boom. Países exportadores de commodity viram o valor de suas exportações aumentando, gerando superávites na conta corrente e excesso de demanda pela moeda doméstica, o que resultou na valorização dessas moedas. O real apreciou bastante nessa época. Entretanto, no último ano, houve uma queda nos preços de muitas commodities, especialmente o minério de ferro, uma das principais commodities exportadas pelo país. Com isso, diminuiu o valor das nossas exportações, resultando em déficits nas contas correntes, excesso de oferta da moeda doméstica e a depreciação do real. Existem dois principais fatores domésticos que influenciam na desvalorização do real. São eles, ganho e risco de perder o investment grade no Brasil e a alta inflação. Em abril de 2008, o Brasil teve o título de grau de investimento das agências internacionais de rating. Isso significou que o Brasil passou a ser visto com baixo risco para aplicações financeiras de estrangeiros, resultado em um aumento da confiança dos investidores domésticos e internacionais no mercado brasileiro. Dessa forma, muita capital começou a entrar no país na forma de investimento estrangeiro direto em empréstimos internacionais. No entanto, em 2008, a situação do Brasil deteriorou bastante, o que possivelmente pode afetar o seu grau de investimento. Atualmente, o país está passando por momentos turbulentos na sua economia. Seu desempenho econômico atual é muito fraco e a inflação está alta. Tudo isso contribuiu para a insatisfação do povo brasileiro em relação ao atual do governo, que resultaram em manifestações e protestos contra o governo. Todos esses fatores juntos resultaram numa incógnita, numa alta incerteza do futuro do país, o que resultou no aumento do risco e na redução da confiança no mercado brasileiro. Se investidores domésticos e internacionais começarem a acreditar que o país não é um investment grade, muitos irão tirar seus investimentos do país aplicando-os em outros países. Isso gera uma saída de capital que coloca o balanço de pagamentos em negativo, através de um saldo negativo na conta financeira do balanço. Por sua vez, o balanço de pagamento em negativo gera a depreciação da moeda.
Em suma, a mudança no rating afeta a percepção dos investidores, o que provoca uma fuga de capital e desvalorização da moeda. Por último, não podemos esquecer o impacto que a alta inflação do Brasil tem sobre a taxa de câmbio. Se a inflação no país é maior que a inflação no resto do mundo, a taxa de conversão dos preços do país para preços de outro país tendem também a refletir isso. No Brasil, a inflação está em alta. Atualmente, a inflação esperada para 2015 é em torno de 8,4%, enquanto disso, a inflação dos Estados Unidos e na Europa é quase zero. Isso quer dizer que a cada ano a moeda brasileira perde muito mais valor devido à inflação que as moedas dos outros países. Dessa forma, a inflação elevada no Brasil provoca uma desvalorização no real frente à moeda dos países onde a inflação é controlada.